Ei, pessoal! Bem-vindos ao Pré-Vendas na Prática, o podcast para quem é pré-vendedor e quer maximizar sua performance aprendendo com os melhores. Esse podcast é produzido pela Academia Rapport e para você que está escutando pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Garcia, sua host aqui no programa. Pessoal, hoje eu tenho a honra e a alegria de conversar com a Rita Vieira, que está na comunidade da Rapport, foi lá que nos conhecemos. Eu tenho acompanhado muito a trajetória dela e várias coisas me chamam a atenção que eu vou explorar aqui no podcast. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar demais. A Rita, ela veio do mundo comercial, mas ela estava numa cadeira ali de vendas e foi para uma cadeira de pré-vendas, até um movimento que não é muito, as pessoas não veem como muito comum. E eu quero que ela conte essa história e também se apresente para vocês e já super obrigada pelo teu tempo, Rita. Imagina, Fê, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, poder ouvir um pouquinho de vocês, né, da história de vocês e poder compartilhar um pouco da minha. Eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui hoje. Boa. E E, aí, bom, como é que foi isso? o pessoal acha meio incomum, né, é estranho a pessoa sair de vendas para ir para pré-vendas, por quê? E realmente, a minha carreira ela começou no comercial como vendas. Já tive outras experiências, né, fora do mercado comercial, eventos. Trabalhei muito em telemarketing. Eu digo que o telemarketing foi realmente o que me forjou aí para seguir para esse mundo da comunicação. E eu tive uma oportunidade de trabalhar com vendas numa escola particular por um tempo, né, por um período. E aí lá eu não queria, inclusive eu não gostava de vendas. Todo mundo tem essa visão negativa de vendas quando entra no mundo, né? E eu não queria, mas fui forçada ali, entre aspas, naquele momento e acabei entrando de cabeça, gostei muito. Inclusive trabalhava com vendas presenciais, não era por telefone igual a gente trabalha hoje, era ali o tete a tete mesmo. E aí, depois disso, enfim, fui seguindo, consegui uma outra oportunidade com vendas, aí sim era vendas por telefone mesmo. Então, inclusive, eu nem conhecia esse mundo do pré-vendas. Eu não sabia que tinha essa cadeira, que tinha alguém que fazia isso ali do início ao fim. Então, eu achei que seria eu achei interessante, mas não era o meu objetivo nem curto e nem a longo prazo. E aí, um belo dia, eu já estava como vendedora, tinha um tempinho e surgiu uma oportunidade no grupo que eu tô hoje, que é o Grupo Semenzato. Só que era de pré-vendas. Desculpa, de pré-vendas. E aí eu falei assim, meu, será que vale a pena sair dessa cadeira que eu tô hoje para tecnicamente ali dar um passo, né, voltar atrás e fazer uma função que eu não conheço. E aí, por estar em um grupo, por ser um grupo que ia trazer um pouco mais de visibilidade, eu ia ter acesso a pessoas que no dia a dia, ali no contexto geral, eu não tenho. Eu falei assim, eu acho que vai ser bacana. E vim e entrei de cabeça, foi aí que eu conheci a Rapport. Porque eu falei, preciso estudar, preciso entender o que que essa área faz para eu conseguir entregar alguma coisa melhor, né, no meu dia a dia no trabalho. Então foi assim que eu Boa, conheci o mundo de pré-vendas. boa. Então, tu já estava começou ali no telemarketing, foi para venda porta a porta, e aí viu a possibilidade de ir para um grupo, que é o Grupo Semenzato, que é né, eu acho que o maior grupo de franquias do Brasil, mas em outra função que era totalmente desconhecida para ti. Então, eu acredito que tu devas ter colocado na balança muitas coisas, né? Salário, Sim, dinâmica de muito. trabalho. E quando tu começou a pesquisar, Rita, sobre o mercado de pré-venda, sobre as atividades que tu ias fazer, o que que mais te chamou a atenção, assim? Eu tenho curiosidade em saber se foi tipo, cara, será que eu encaro isso mesmo? Ou será que, deixa eu ficar aqui em vendas? Chegou a pensar em não ir para o grupo Semenzato e procurar outra possibilidade de vendas em outro lugar? Cheguei a pensar, mas eu falo que nada acontece por acaso, né, na nossa vida. E eu me lembro que eu tenho toda uma história, né, para eu ter entrado aqui nessa empresa, mas eu me lembro que 2 dias antes eu ouvi um podcast do Jorge Jota e o Semenzata que estava nesse podcast. Eu não conhecia Semenzata, não Caramba! conhecia o grupo, não conhecia nada. E 2 dias depois, a pessoa que me indicou aqui me ligou e falou assim: surgiu uma vaga aqui no grupo Semenzato, na SMZTO, né?
E aí eu fui e falei, qual que é o nome? Né? Sabe quando você... Falei, qual que é o nome da Aham. empresa? Aí eu falei assim, é de um tal de Semizato? Na hora eu Um falei, tal, um é. tal. E eu falei assim, gente, que estranho, né? E eu falo, nada, 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 nada é por acaso. E na empresa anterior que eu tava, eu trabalhava no ramo da alimentação. Então eu vendia cursos de gestão para negócios da gastronomia. Gestão financeira, estratégica, então tinha muito contato com o gerente, com o proprietário, com o chefe de cozinha, com garçom, comi, enfim. Então eu tinha contato com essa galera e eu gosto muito do mercado da alimentação. Eu tenho essa paixão. E eu vim para o grupo SMZTO para representar uma marca no setor da alimentação, que é o L'Entrecôte de Nossa. Paris. E aí eu fui e falei assim, caramba, acho que é uma oportunidade, eu já conheço o mercado, eu já conheço um pouco do perfil do cliente, né? Então, sei ali alguns gatilhos que eu vou precisar abordar. Obviamente, coloquei na balança salário, quando a gente é vendedor, o nosso modelo de comissionamento é melhor do que o pré-vendas, a gente sabe disso. E olhe lá, né? Depende ali É. do caso. Mas coloquei sim na balança, sabia que eu ia ganhar um pouquinho menos em determinado momento, mas estava pensando lá na frente. Então eu falei assim, eu vou ser pré-vendedora agora, mas eu vou trabalhar efetivamente na função que eu estou, me qualificar melhor, justamente para encarar esse novo desafio. E o que mais me chamou a atenção é que eu me considero sendo uma pessoa muito boa no encantamento do cliente. O pré-vendas, ele precisa passar essa visão, né? Sim. Porque para o cara querer fazer uma reunião, você precisa ter dado alguma coisa para ele que é interessante. Então, que é benéfico ali para o mercado dele, para o nicho dele, enfim, dependendo ali de qual tipo de produto ou serviço que a gente quer oferecer. Então, como eu sempre me considerei muito boa nisso, eu falei, cara, acho que eu vou me sair bem. E se eu era vendedora, eu vou me sair bem. Então, Legal. falei, foi isso que fez eu tomar a decisão aí final. O que eu acho interessante, Rita, é que tu viu a área de pré-vendas como a possibilidade de entrar em um grande grupo, beleza, mas também tu vê a área com a seriedade que ela merece, porque a partir do momento que tu é uma pré-vendedora top performer, isso vai te fazer voltar para uma cadeira de vendas, que sempre foi o teu intuito, tu já estava trilhando uma carreira ali, mas tu vai ser uma vendedora que vai conseguir entender toda a jornada, né? Desde a dificuldade de captar um lead, de fazer ele se interessar por uma reunião, depois de conseguir fazer com que ele apareça na reunião, que, né, tu gerou interesse antes, e aí depois tu vai conseguir cuidar melhor, assim, desse processo, gerando mais valor de ponta a ponta, né? Então, o pré-vendas ali não é, ah, não, beleza, eu vou começar aqui e daqui a pouco eu já vou para vendas. Não, eu vou Não, aprender a ser muito boa nisso, porque isso vai me dar um destaque absurdo quando eu voltar para a cadeira que eu já estava antes em outro lugar. sim, exatamente. E assim, e isso é uma das coisas que eu percebi depois que eu entrei na pré-vendas e comecei a pesquisar mais sobre o mercado, o quanto essa cadeira ela é desvalorizada. E muitas vezes ela é desvalorizada não só pela empresa em si, mas ela é desvalorizada pelo próprio pré-vendedor que está na cadeira. Só que é uma área extremamente estratégica. Não é só ligar e agendar reunião, não é só mandar mensagem e agendar reunião. Não tem nada a ver com isso, é muito mais além. Então, você precisa entender o perfil do cliente, você precisa entender qual que é o mercado, você tem que ter um pingo que seja de know-how para conseguir ter uma conversa. Muitas vezes a gente está falando com caras que têm potencial muito alto de investimento, né? Então, não dá para eu só ligar e falar assim, ai, vamos marcar uma reunião. Não é assim, Sim. né? Tem que ter estratégia, tanto que é o trabalho que vocês fazem de entregar vários tipos de gatilhos para a gente conseguir achar o nosso cliente ideal ali. Então, o pré-vendedor, ele tem que entender de copy, ele tem que entender de social selling, ele tem que entender de abordagem e o perfil do cliente, que eu não é qualquer abordagem que eu vou fazer que vai fazer aquele cara se atrair por mim. Então, hoje, a gente precisa entender que é uma carreira que você pode construir dentro do pré-vendas. Quantos gestores de pré-vendas que a gente tem, né, hoje? Então, um time ali grande de pré-vendas e tem uma pessoa que é especialista naquilo e que está fazendo a Sim. gestão. Então, tanto tem oportunidade para o cara que quer continuar na carreira de pré-vendas, como também para quem quer seguir pro mundo de vendas. E a importância do vendedor em si entender isso. Então, eu entendi o que está na ponta. É que nem os próprios empresários, né? É muito fácil a gente estar dentro de um escritório e falar para o cara, vai lá e você vai empreender sem saber o que é estar no dia a dia, Nossa, né? perfeita analogia. Então a gente precisa saber o que é, colocar a mão na massa. Eu já coloquei a mão na massa, eu sei o que é.
E até quando tiver uma pessoa que eu vou precisar liderar, que vai ser o meu pré-vendas, eu vou conseguir valorizar ele da forma como ele merece, porque eu sei o trabalho árduo que é você pegar, qualificar um cliente e agendar uma reunião, e uma reunião boa, uma reunião que possivelmente pode ser gerada uma venda, né? Então, é um trabalho extremamente importante o do vendedor no final e um trabalho extremamente importante o do pré-vendas no início. Boa. E Rita, hoje tu tens trabalhado com inbound ou outbound, os dois? Que estratégia O, que tu tens usado? o foco aqui é inbound. E, inclusive, a maior parte das experiências que eu tive foi inbound. O máximo que a gente trabalha mais com algo frio sei lá, algum evento que a gente vai e aí faz ali a abordagem na hora, ou então até pegar uma base fria que veio do inbound, mas o cara já nem lembra mais Uhum. da gente, já há muito tempo que a base está morta, e reaquecer essas pessoas, isso é uma das coisas que eu faço, mas o foco maior é inbound, E é o marketing digital. como que tem sido a tua rotina, assim, trabalhando com os É, leads inbound? legal. A gente fala muito, inclusive uma das coisas que do pré-vendas, né? O pré-vendas ele tem que estar envolvido em algumas outras coisas mais estratégicas também. Então ele tem que participar de reunião de marketing. Ele tem que saber, é ele que sabe o perfil do lead. Não é muitas vezes o vendedor. O vendedor ele vai saber mais ele no final, depois da reunião, mas e todo o resto, todo o restante dos leads que entrou, né? Quem que dá esse parâmetro se esses leads estão bons, se estão ruins? Então, o pré-vendedor ele precisa participar. Então, hoje, eu divido a minha rotina tanto na cadência, né, no que eu preciso fazer, que é agendar a reunião, como eu divido também participando dessas reuniões mais estratégicas, entendendo, criando, eu mesma crio os meus copies, né, eu mesma crio os meus e-mails, e em contato com o marketing também, da empresa, para eles poderem ajudar a gente. Ó, acho que é legal a gente fazer hoje uma ação assim, criei esse e-mail aqui, será que você consegue me ajudar a aperfeiçoar ele para mandar para a base XYZ? Vamos utilizar essa parte do funil aqui que está perdido, vamos tentar reaquecer essa galera. Então, eu vejo que é tanto o operacional, a minha rotina hoje eu divido ela no operacional e um pouco no estratégico, né? Mas sem deixar nada de lado. Legal. Então, essa importância de quem está lidando com os leads inbound, não apenas pegar o telefone, ligar para a pessoa e marcar ali no CRM que fez a atividade ou não, mas ter um olhar estratégico. Poxa, dá para reaquecer uma base? Que tipo de e-mail que a gente pode mandar? Participar, entender as ações que o marketing está fazendo, mas também solicitar ações para o marketing, né? Eu vejo isso muito, uma demonstração muito clara de como as áreas são correlacionadas. Assim como para vendedor também tem que saber como o vendedor faz uma chamada de vendas, que tipo de gatilhos ele usa, como que ele gera valor. Eu também posso estar e devo estar em contato com o marketing, mesmo trabalhando com outbound, porque o marketing está gerando Também, com conteúdos, o certeza. marketing está investindo em eventos. Então, eu estando próxima de marketing, de CS, de vendas, isso acaba me ajudando a a ter um olhar mais estratégico e alimentar a minha empresa com insights, né? Sim, é extremamente importante ter essa visão, porque muitas vezes o que a gente vê até entrando novamente nessa parte do pré-venda ser um pouco desvalorizado, né? É a gestão coloca ele ali, ele marca a reunião, agenda a reunião e passa e acabou. E não, ele precisa entender mais a fundo, até porque a expertise ali da ponta dele, seja no inbound ou seja no outbound também. Então, Sim, e o outbound eu acho muito mais desafiador. Então, eu até admiro muito quem é pré-vendedor outbound, porque, assim, resiliência alta, né? sim. Porque se a gente já recebe não no inbound, que é o cara que se cadastrou e veio atrás da gente, imagina você tentar entrar em contato com uma pessoa que nem sequer sabe que você está buscando ela. Sim, Então, esse é um dos pontos que eu falo, cara, não é para qualquer um nessa área. Não não é. é, não é mesmo. Ô Rita, e quais métricas que tu acompanhas meio que diariamente, assim, na tua operação? Pensando que tu é pré-vendedora, né? Então, o que que é importante para ti ali diariamente entender como é que tá indo? Legal. Eu sempre analiso, eu sempre acompanho ali diariamente a quantidade de leads que entram. Desses leads, quantos que eu consegui falar, quais foram os assuntos, então, se aquele lead está frio, se ele está quente, se ele está morno, se eu tenho que só passar para conteúdo, né? Alimentar ele de conteúdo.
Então, eu tento pegar essa métrica para passar para o marketing. Ah, que legal. Quantas reuniões eu consigo agendar. Então, isso a gente faz semanalmente, as métricas que a gente mais usa, as reuniões agendadas, as reuniões canceladas, os motivos dos cancelamentos, os motivos das perdas. Porque, por exemplo, se eu estou perdendo muita gente na tentativa de contato, tem alguma coisa errada. Ou é minha abordagem que está errada, ou esse lead está muito frio, Tempo de ou eu estou contato demorando. também, exato. Tempo de contato, estou demorando muito para entrar em contato com ele, ele está esfriando, porque não tem só a nossa empresa, tem várias, né? E aí, se um conseguiu ali, ele vai dar atenção para aquele, depois ele pode até ir para os próximos, né? Sim, Então, tem esse tempo também. Se eu conseguir, muitas vezes, falar com ele, por que que eu dei perdido ali no contato feito, né? Porque ele está frio, é porque ele não tem investimento, e se ele não tem investimento, por que que ele está se cadastrando, né? Então, a nossa comunicação não está certa. Então, basicamente, essas métricas que eu tenho e a conversão, né? Final ali, sim. depois das reuniões que eu marquei, quantas que gerou uma venda, Boa. mais ou menos. Então, E aí a gente vai batendo com o marketing. pega bem essa parte qualitativa também, né? Tipo, dos motivos, o porquê que teve esse motivo, se eu consegui o contato, se não tá. E é muito interessante porque tá alinhado com o que tu tinhas acabado de falar, que é a interação com o marketing. Se eu não devolvo isso para o marketing, como é que o marketing vai saber para poder fazer ajustes para que eu receba leads mais quentes? Não tem como. Eles vão ficar meio que no Não tem escuro. como. E eu fui até falando um pouco do inbound, né? Eu fui no Digital Leaders do RD, com uma outra agência de marketing, que eles fizeram um evento. Era algo bem, bem rápido, mas uma das coisas que ele falou que eu achei crucial foi o desafio hoje não é a gente encontrar lead qualificado, é a gente encontrar lead no momento de compra. Então, às vezes a gente fala assim, caramba, só cara fera veio aqui hoje, você faz ligações ou reuniões super bacanas, né? Você vê que o cara tá engajado. Só que o cara tá em outro momento, né? Então, por que a gente vai fazer? É um lead perdido? Não é. Eu preciso alimentar esse cara de conteúdo, porque pode ser que ele não compre agora, mas ele vai comprar daqui a um ano. Então, é importante a gente ter essa visão e não só simplesmente, tá bom, você não quer comprar agora, tá procurando para daqui 2 anos, é só um projeto futuro. Então tá bom, vou te mandar material aqui, depois você analisa e a gente conversa. Não, faz esse contato, esse relacionamento, porque é um cara que vai voltar. A gente teve uma experiência de um, um, um lead que há um ano atrás estava negociando, estava tudo certo, e por um motivo X ali, ele não fechou com a gente. Estava até com contrato já e não fechou. Um ano depois, que no caso é agora, surgiu uma oportunidade de um desconto em um ponto, enfim, parte mais técnica, e aí a minha gestora entrou em contato com ele e falou assim, surgiu aqui, e eles já estavam em contato o ano inteiro, então ela não perdeu o contato com ele porque Ele ele não não esfriou. comprou, né? A gente não tem que ficar chateado com o lead porque o lead não comprou, e a gente tem muito essa mania, né? Então, é isso, é pensar agora, que eu tenho que correr atrás de quem vai comprar agora, mas pensar lá na frente também, já construir a carteira, né? Muito legal. E Rita, é, eu sempre pergunto, três ações práticas que tu faz hoje que te ajudam a entregar mais resultados. Provavelmente tu já até tenhas falado algumas, mas se fosse mais tipo, pô, essas três coisas aqui eu faço e eu não abro mão, porque eu vejo um diferencial na minha meta ali no final do mês e na qualidade do meu trabalho. Legal. Eu acho que uma das principais é organização. Então, principalmente para quem trabalha com volume, né, precisa ter uma organização. Não dá para trabalhar sem ter tarefa, não dá para trabalhar sem você saber ali cada etapa, sem você avançar, sem você ter uma planilha onde, sei lá, qualquer tipo de sistema que te ajuda a ter organização. Cara, é crucial. Não vai ter resultado se não tiver organização e se não conseguir visualizar as métricas, porque chega um momento que você está errando e você não sabe por quê. Tipo assim, nossa, eu marquei 30 reuniões, tá, só que hoje não gerou nenhuma venda. Por quê? Qual que é o motivo? Mas você não tem organização nenhuma no seu funil, você não anota nada no RD ou qualquer outro CRM, e você não sabe, você está no escuro. Então, organização é uma das coisas que é crucial para mim no dia a dia. O fato de buscar conteúdo, porque eu falo hoje, eu tenho 23 anos, eu sou muito nova.
E eu tô falando muitas vezes com um cara que ele tem o dobro da minha idade ou mais, ele já teve vários negócios, ele estudou em ótimas faculdades, ou então ele é empreendedor, ou ele está no mercado financeiro. E eu nasci ontem, né, entre aspas. Então eu preciso ter alguma coisa, algum conteúdo, alguma bagagem para eu conseguir conversar com esse cara no dia a dia, seja por mensagem, seja por e-mail, seja por telefone, seja na reunião, né? Que às vezes a gente faz ali um bate-papo rápido de 15 minutos só para qualificar. Então é importante estar constantemente estudando, buscando conteúdo não só sobre o nosso dia a dia, o mercado, o nosso trabalho, que a gente entrega o produto, mas sobre tudo para conseguir conversar ali e de igual para igual. Eu ouvi o podcast, acho que foi o último que você fez, e ela foi e falou assim: não é o pré-vendedor falando com o investidor. Não, você tem que estar na mesma linha ali que ele. Você não pode estar uma cadeira abaixo. Se está uma cadeira abaixo, ele já não te Sim, valoriza. Essas pessoas, sim. né? São as pessoas. Então, é importante ter isso muito em mente. É uma das coisas principais para mim. E uma terceira, não sei. É, eu acho que é as métricas mesmo. Todos os dias, você chegar no final do seu dia e saber exatamente o que você fez, o que você não fez e o que vai ser para amanhã. Porque se você não conseguiu fazer hoje alguma coisa, não tem problema, amanhã você precisa ver o que é a prioridade. Então, sempre iniciar o dia pensando qual que é a minha prioridade, qual linha eu vou seguir, que horas que eu vou ligar, que horas que eu vou fazer a cadência. Eu acho que essas são uma das principais coisas que me ajudam muito, muito no dia a dia. Legal. Então, primeiro, organização, depois, buscar conteúdo para ter condições de ter boas conversas. Tem toda essa questão da diferença de idade, mas também do lead sentir que eu estou conversando com alguém que vai resolver o meu problema. Por isso que ele, né, Segurança, né? passar essa segurança para a pessoa ali que se interessou pela tua empresa, pelo teu produto. E o terceiro ponto, excelente, que é todo dia ter clareza de como que tu tá. Não vai ser uma surpresa se tu vai conseguir bater a meta ou não. Tá claro, eu preciso de lead, eu preciso melhorar minha conversão, eu preciso fazer ajustes durante, né, o meu processo. Muito bons. E Rita, tu falou, né, sobre a parte de conteúdo e tu tens um Insta que basicamente todos os dias tu posta sobre a tua rotina, sobre conteúdo, sobre treinamento, sobre os perrengues. Várias vezes eu te vejo indo trabalhar presencial, tipo, cedo pra caramba, e no sábado, tipo, isso na sexta, e aí no sábado tu tá em treinamento na empresa. Como é que tem sido vou falar, essa vida de conciliar eu já estava há mais de um ano, né, no grupo, mas como é que tem sido essa logística de, cara, treinamento, compartilhar conteúdo com as pessoas, buscar crescimento, já ir se preparando para uma outra cadeira? Como é que se organiza tudo isso? Como é que absorve tudo isso? Tu sempre foi assim? Tu criou essa lógica a partir de algum momento muito específico? Vai ser legal tu compartilhares isso, porque a gente tem muitos membros da comunidade da Rapport que olham algumas pessoas que têm o hábito do estudo e pensam, cara, eu gostaria muito de ser assim, mas eu não consigo, eu não tenho tempo. Tem pessoas, óbvio, né? Tem família, tem filhos, e é uma dinâmica diferente de pessoas solteiras, a gente sabe. Mas, cara, eu vejo que tu consegues colocar estudo, atividade física, trabalho, treinamento extra. Da onde surgiu isso? Assim, qual foi o start e como que tu consegues te manter ali constante? Legal. Eu vou até trazer um pouquinho do meu passado, né? Da minha vida, ali, da minha família. Eu venho de uma família que a gente não tem, eu não tive um exemplo de estudo, né? Então, não tinha alguém falando, ó, o máximo é aquilo que a gente sempre ouve, estudo para você conseguir ser alguém na vida. Universal, Todas as universal. famílias, não todas, mas assim, uma boa parte das famílias falam bastante isso. Mas o exemplo que eu tive em casa foi muito do trabalho. Então, meu pai, muito trabalhador, minha avó, que faleceu, ela era muito trabalhadora, e aí eu ajudava ela e tudo mais. Então, eu sempre tive essa visão e essa vertente do trabalho duro. Através do trabalho duro, você vai chegar em algum lugar. E foi isso que eu fiz. Quando eu tinha meus 13 anos, eu já estava ali buscando uma oportunidade, comecei a trabalhar em buffet e fui trabalhando, fui trabalhando. Em nenhum momento, eu estava na escola, né? Mas em nenhum momento eu fui fazer um curso, nem nada. Eu vim de escola pública, então
também não é a melhor educação do mundo, mas... E aí, assim, fui seguindo minha vida. Chegou em um momento em que eu falei assim, cara, eu preciso estudar. Eu estava trabalhando muito, trabalhando absurdamente, só que sabe quando você trabalha, não chega a lugar nenhum. Então você fala assim, caramba, eu já trabalhei tanto, desde os meus 13 anos eu trabalho e eu ainda tô aqui, por quê? E aí eu comecei a ver que precisava estudar. E aí fiz uma faculdade, fiz processos gerenciais, me formei em processos gerenciais, fui uma das primeiras aí da minha família a me formar, tive o Que massa. privilégio de levar minha mãe e meu pai para a formatura, né? Acho que isso não Imagina a tem preço. choradeira. Exatamente. E então eu falei assim, eu preciso estudar. E aí comecei a fazer cursos, eu sempre gostei de ler, né? Não lia muito, mas sempre tive uma afinidade pela leitura. Então é algo que para mim não foi tão difícil assim de começar. E aí comecei a ler mais, comecei a estudar mais, fui fazer uns cursos. Inclusive, vocês são um dos cursos que eu fiz foi o de pré-vendas. Atualmente eu estou fazendo MBA em gestão de vendas. E a minha família ela não mora aqui em São Paulo mais. Minha mãe e meu pai moram em Mongaguá, no litoral. E eu moro aqui em São Paulo. Eu moro sozinha desde os meus 17 anos. Então, eu precisei sair cedo. Então, eu precisava estudar, porque era a forma que ia fazer eu chegar em algum lugar. E eu precisava trabalhar também, porque tinha conta para pagar, tinha família para ajudar e tudo mais. Então, eu falei assim: eu preciso dar um jeito de conciliar. E é interessante trazer, porque às vezes as pessoas veem a gente postando as coisas nas redes sociais e acham que o mundo é perfeito e que a gente consegue fazer tudo. Tem muitos dias da semana que eu não consigo ir treinar porque eu tô muito cansada e não dá. Sim, Ou às vezes eu saí do escritório muito tarde. Então, o que me motiva a continuar é porque eu estou apostando aqui todas as minhas fichas para minha carreira, para o meu futuro e para que eu tenha uma estabilidade, né, entre aspas, porque a gente sabe que nada nesse mundo é estável, mas para que eu tenha uma estabilidade, para que eu tenha mais uma segurança financeira futuramente. E não tem como, não tem o que fazer. É eu por mim e Deus por nós, né? Então é importante a gente ter sempre as nossas motivações em mente para não desistir, mas tem muitos momentos em que eu não tô bem, em que eu não quero, mas eu preciso, né, de algum jeito. sim. Então, eu acho que é legal as pessoas terem isso em mente, que não vai ter equilíbrio, que vai ter dia que você não vai conseguir fazer alguma coisa. Tem dia que no trabalho você não vai conseguir fazer alguma coisa também. Vai ter o dia que você vai chegar em casa e não marcou reunião porque não sabe, mas aí no outro dia você volta e fala, não, peraí, eu preciso assumir as rédeas disso e entregar. Então, eu acho que é um pouco dessa visão, assim, e do precisar, né? Quem precisa não tem escolha, precisa, tem que fazer. Então, é Sim. sobre isso. E isso também está muito atrelado, eu acredito, com a tua busca por conhecimento. Tu acaba escutando podcasts, vendo vídeos, e tu acaba tendo acesso a pessoas. Tu tinha citado antes o Joel. Pô, para mim ele é uma das mentes, assim, que mais fala sobre mindset e tem uma trajetória muito invejável. E aí, quando tu tem acesso a esse tipo de conteúdo, tu fala, tá, peraí, alguma coisinha pequena eu posso ajustar. E aí tu começa Sim. fazendo ajustes pequenininhos, né? E aí daqui a pouco tu faz ajustes maiores e aquilo fica tipo, cara, como a minha vida tá progredindo um pouco mais? Como eu tô, quem sabe, performando melhor no trabalho, porque eu tô me alimentando melhor. E uma coisa junta, fica correlacionada à outra, né? E é dentro da sua realidade. Às vezes a gente pega as referências. O Jorge J é um cara que eu admiro muito também, admiro a trajetória, mas a vida dele é uma e a minha vida é outra. Com certeza, cara, o cara Então, é. Ele tem tudo à disposição, não tá? Não tem como tu pensar que tu vai isso, conseguir acordar às 6 da manhã, ir pra academia, voltar, tomar banho e pegar um carro. Opa, mas eu cheguei em casa, eu não tenho nem garagem. exatamente. Então, assim, eu não sei que foi um podcast que eu vi e tinha uma pessoa, eu não sei se era dele, quem era. Acho que era dele mesmo. Ele falou: eu não arrumo a cama, porque isso não vai fazer nenhuma diferença na minha vida. Tá, mas tem alguém que vai arrumar a cama dele. Se eu só tenho Sim. eu para arrumar minha cama, eu tenho que arrumar, não tenho o que eu fazer. Então, as pessoas têm a mania de falar assim: putz, meu, o cara acorda às 6 horas da manhã, vai treinar, se alimenta bem, performa bem no trabalho. E eu tô aqui e não consigo fazer. Claro, porque a sua vida é uma e a vida da outra pessoa é outra, né? Então, se adequa para a sua. Putz, eu posso comer um pouquinho melhor aqui agora, hoje, né? Posso colocar um legumes, uma verdura na minha dieta? Vou fazer dentro do meu Uhum. possível, dentro da minha realidade. Ah, eu consigo ir treinar
3 vezes na semana que seja, então eu vou treinar 3 vezes, não Sim. preciso ir todos os dias, né? Consigo. Eu falo, eu não consigo acordar às 6 horas da manhã. Meu só 7 horas que meu olho, quase 7 horas que meu olho abre já atrasada. Saio correndo, mas vou. Sim, Então, assim, é dentro da minha realidade, né? O Joel, ele não pega 2 horas de transporte público. sim, A gente, por enquanto, pega. sim. Então, é isso que a gente precisa colocar na nossa mente. Sim, use o outro de inspiração para Mas você, adapte, seja né? exatamente, mas adapte para sua A realidade. mesma coisa quando a gente vê equipes de pré-vendas de outras empresas. Cara, tu não sabe se aquela pessoa tem um software que lê toda a call dela, fala quanto tempo ela falou, quanto tempo ela escutou, quanto tempo ela usou uma palavra que é, sei lá, o nome do concorrente. Tu não sabe se a outra empresa tem um coach que tá ali escutando call, um gestor que já foi gestor de várias outras pessoas. Se aquela pessoa que fala tão bem, ela já não fez um curso de oratória, e teve outras referências. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado no mundo de pré-vendas, porque, cara, postar no LinkedIn é a coisa mais fácil do mundo. Hoje eu posso chegar lá e postar, nossa, eu usei essa abertura, o lead falou isso, eu contornei daquela forma. Quem que garante que eu estou fazendo isso de fato? Quem que garante Exato. que eu não acordei, tirei uma foto de que eu estou estudando e segui vendo o feed do Insta, sabe? Então, a gente tem que olhar sempre para, pô, legal, existem esses modelos aqui, o que que eu consigo o que que eu consigo adaptar para mim? E o que tu tinhas comentado antes, cara, é um equilíbrio. Eu até estava conversando com a Rita antes aqui, pessoal, falando para ela, as coisas estão na minha agenda, eu tento fazer tudo que tá lá. Só que tem dias que eu tenho treinamento da Rapor às 8, a aula da Rapor das 7:30 da noite das 7 da noite até as 9:30, e no outro dia eu falo, cara, treinamento de novo às 8, eu já tô cansada do dia anterior que foi puxado, eu deixo algumas tarefas, tipo, consciente de que no sábado e no domingo eu vou trabalhar umas 3 horas cada período, e aí eu separo, tipo, eu geralmente trabalho 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, 1 hora de noite, para poder descansar também no final de semana, porque senão tu sempre vai ter coisa para fazer. Tu sempre vai ter um novo livro para ler, sempre vai ter um novo podcast para escutar. Não dá para consumir tudo, né? E não dá para tentar aplicar tudo do nosso processo, porque as coisas não Exatamente. funcionam assim. Boa. E Rita, o que que de tudo que tu tens feito, e aí tu tinhas comentado, né, os 3 pontos ali da organização, de consumir conteúdo, de acompanhar tuas métricas, mas o que que tu percebes assim, cara, isso que eu faço foi um diferencial para hoje eu ganhar destaque, para hoje, quando a minha gestora sai de férias, eu fico assumindo algumas responsabilidades dela. O que que tu achas que é uma característica tua ou uma prática tua que te faz ser olhada de uma forma mais promissora, digamos assim? Legal, esse é um ponto, e é um ponto assim que até é um pouco desafiador. Porque tem uma frase que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é verdade. Quem não é visto não é lembrado. E Sim. nesse mercado que a gente sabe que é competitivo, e não que nós estejamos competindo com o outro, mas se a gente quer chegar em algum lugar diferente, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Mas não adianta também fazer uma coisa diferente que gera um resultado, só que ninguém está vendo. Até eu estava conversando com uma pessoa aqui do marketing uma vez, e ele falou: Rita, você está fazendo. Só que se você não mostrar que você está fazendo, ninguém vai ver. E ninguém vai considerar, Vai né? valorizar E porque não aí, sabe, né? exato. E aí chega um momento que a pessoa está desmotivada porque ninguém me valoriza na empresa. Só que, cara, aquilo que você está fazendo diferencial, você está mostrando, você está compartilhando com o outro, né? Então tem pessoas que às vezes podem precisar daquilo que você está conseguindo fazer e está dando resultado, e não tem problema da gente ensinar aos outros. Eu acho que isso é importante, compartilhar o conhecimento. Não vai ser negativo e nem para a gente como profissional. Então, mostrar, se posicionar, desculpa, se posicionar muito bem, eu acho que isso é uma das coisas principais. Precisa mostrar o que vocês estão fazendo. Não dá para fazer tudo escondido, gerar resultado, e aí outra pessoa, às vezes, ganhar o crédito daquilo que você está fazendo, porque ninguém sabe que é você. E aí, Então, esse tem sido o diferencial. quando tu falas de mostrar o que tá fazendo, ajudar a equipe com treinamentos, a compartilhar calls, que formato que tu tens feito isso hoje que tem dado certo? É em redes sociais? Como é que é? Sim. Não só em redes sociais, mas até em grupos internos mesmo, né? Então,
Ó, gente, fiz isso aqui hoje, deu certo. Se vocês quiserem utilizar, tá aí para vocês. Ó, Legal. e pedir sugestões muitas vezes. Gente, como que vocês estão fazendo tal coisa? Eu gosto muito de pegar a opinião dos outros, feedback dos outros também, porque não é só eu que estou fazendo coisa boa. Tem gente que está fazendo também, às vezes melhor Sim, que eu. E o que que eu posso utilizar para o meu dia a dia? Ó, gente, usei isso aqui. Então, dessa forma, em reuniões. Reunião, cara, é importante. Tem vezes que a gente entra numa reunião e ninguém fala, você não fica falando nada. Você não tem que ficar falando qualquer coisa, mas traga algo que é relevante e que é importante. Sempre que você tiver a oportunidade de falar, fale. Porque é assim que as pessoas vão ver o que tem dentro da sua sim, mente e que é relevante para o outro, para o mercado, para o trabalho, para o dia a dia. Então precisa. E assim, falar e fazer, né? Não, sim, não, a gente tem que ter bala na agulha também. Então, boa. sustentar aquilo que a gente está falando. Então, se eu posto uma coisa no LinkedIn, é porque você testou, você viu que deu certo, é o que a Rapport faz muito. Testou, viu que deu certo. Ó, gente, utiliza aí e vê se dá certo para vocês. Não é só simplesmente ficar postando coisa Sim. conceitual, né? Teve um post que eu fiz, só uns meses atrás, falando que, cara, quando eu comecei a trabalhar em pré-vendas lá em 2015, eu fazia ligação do banheiro da startup. Eu tinha vergonha que as pessoas me escutassem e eu Caramba. ligava do telefone, não era tipo gravado nem nada. E eu ficava, cara, não vou ligar para um gerente de logística do lado do tipo, meu CEO tá ali atrás, um pouco mais para trás, a galera de marketing tá na mesa, eu ia para outro lugar. Então, tipo, é importante falar para as pessoas, gente, eu passei por isso, mas eu fui achando mecanismos de não vivenciar mais aquela situação desconfortável. E agora, Rita, quando tu falou desse ponto do, pô, gente, eu fiz isso, deu certo, não deu certo, dei uma olhada, é muito comum as pessoas terem vergonha de compartilhar, ou a pessoa não querer nem se escutar. Não, eu não escuto as minhas calls, eu tenho vergonha. Não, eu não vou mandar uma call para um colega, eu tenho vergonha. Cara, tu tens que mandar, tu tens que fazer isso, porque essa outra pessoa vai te dar insights, ela vai olhar de fora e ela vai poder ali pontuar onde tu poderias fazer diferente, ter melhores resultados, quem sabe. Então a gente perde muito não compartilhando as coisas que a gente faz. E não é compartilhar para mostrar, olha, eu estou fazendo, mas galera, eu estou fazendo, vocês são O da que que minha eu posso equipe. melhorar? E vocês são da É. minha equipe, pô, dá uma olhada, vê se isso não vai ajudar alguém. E quando tu ajuda, tu acaba reforçando que é uma boa prática. E tu, né, vai criando o hábito de fazer isso mais vezes. Eu também vejo assim. Se for para mostrar por mostrar, também não adianta. É realmente, se for para você mostrar uma coisa que realmente deu certo e que vai agregar para o outro, né? Que o outro vai Sim, conseguir utilizar ali no dia a dia. E essa questão que você falou referente a gente ter a vergonha, né, de muitas vezes alguém ouvir nossa ligação. Isso é muito normal e é uma coisa que eu passo até hoje, né? A gente trabalha aqui em dois escritórios diferentes, então nesse que eu tô hoje e um outro também. E quando eu tô nesse, geralmente é o ambiente em que eu mais me sinto fora da minha zona de conforto. Às vezes eu vou fazer uma ligação e a empresa inteira tá em silêncio. por que que E aí eu é falo que assim, por que que aí é mais silencioso? São equipes que não ligam, é tipo marketing? isso, tem marketing, tem a galera de investimento, aí tem um pouco do comercial também, mas aí às vezes tem as diretorias. Só que aí às vezes você vai fazer uma ligação na hora que todo mundo ficou em silêncio. Meu Deus! Ficaram em silêncio Assim, pra te escutar. todo mundo vai Galera, a ouvir Rita vai aquela ligar. ligação. Psh. Exatamente. E assim, e às vezes não é porque pararam para me ouvir, é porque realmente nessa hora Uhum. todo mundo parou e E você ninguém foi tá te fazer uma ouvindo. ligação. E ninguém tá prestando atenção em Exato. E ti. aí, o que que você vai fazer? Você vai falar, não, vou desligar aqui, eu tô com vergonha, não quero, cara. Mas Se tem gente que coloca não vai nesse ligar. ambiente. Tem gente que não vai. E teve vezes que eu não liguei, que eu falei, não, Não, não hoje vou entrar essa numa não. salinha aqui e. Mas teve vezes que, assim, ligações aleatórias que eu fiz, a galera ouviu e acabou me trazendo um destaque sem nem eu querer, Muito bom. entendeu? Então, eu acho que isso é importante e é um pouco do autoconhecimento também, né? A gente foge do. A gente não quer, como que eu posso dizer, ser exposto, a gente não quer receber críticas. Só que a nossa área do comercial, do pré-vendas, é sobre isso: é tentativa e erro e correção. Tentativa, erro e correção, e vamos fazer melhor, e vamos fazer melhor. Que é um pouco do que vocês fazem também. Tipo, vamos fazer um roleplay, vamos ouvir sua call para colocar aqui o que precisa melhorar. E é ter a mentalidade de assim, cara, se alguém me fizer uma crítica ou alguma coisa do tipo, é para mim melhorar. Pode trazer uma crítica, trazer alguma coisa, por que você não faz dessa forma? É para melhoria, não é Sim. porque
putz, eu sou incompetente, não posso. Então, ter sempre essa mentalidade, não deixar, às vezes, essas sensações impedir você de performar mais, sabe? Acho que você Boa. falou um ponto bem importante. Tem um livro do Jeb Blount que é, eu não vou lembrar exatamente o nome, mas a capa dele é preta com vermelho e é sobre supervendedores e inteligência emocional. Tipo, supervendedores têm uma inteligência emocional, tipo, acima da média, assim. E aí ele fala lá que são pessoas que pedem feedback, elas proativamente querem saber como melhorar, e elas têm um coachability, que é a habilidade de conseguir colocar aquilo em prática. Então eu vou falar pra ti, Rita, tua abertura tá muito boa, só que logo depois que tu faz ela, já parece que tu demonstra um desconforto. Se tu fizeres dessa forma, pode ser que vamos ajustar isso aqui. E aí na próxima tu já ajusta. E vamos embora. Tu não vê isso como, meu Deus do céu, a minha ligação tá ruim. Só sei fazer a abertura. Não. Isso está bom, isso precisa de um ajuste, eu vou ajustar. E daí vai ficar melhor ainda. Então, no livro, ele fala sobre 4 inteligências. O QI, que a gente, né, é meio que imutável, a inteligência tecnológica, que é eu saber usar bem as plataformas que eu tenho à minha disposição. Então, vendedores, pré-vendedores, profissionais em geral, que sabem usar muito bem as suas ferramentas, cara, eles vão ter uma vantagem. Tem gente que até hoje não sabe que dá para programar envio de e-mail dentro do Gmail. Cara, aí a pessoa fala: não, amanhã de manhã às 8 eu acordo mais cedo para mandar. Gente, escreve hoje, aperta ali do lado do enviar e seleciona para amanhã. Tipo, coisas pequenas. Então, tem o Sim. QI, tem a inteligência tecnológica, tem a inteligência adquirida, que é aí onde a gente vai atrás de cursos, de conteúdos, de mentorias, etc e tal. E tem a inteligência emocional, que vai muito do que a gente, de como a gente se conhece, de fazer terapia, de buscar autoconhecimento, de entender sobre as nossas emoções, sobre as nossas reações. Então, tudo isso faz com que uma pessoa performe melhor. Só que tu só consegue ajustar esses pontos quando tu sabes que eles são pontos a ser... Primeiro, que tu tem consciência de que eles existem, e depois que tu queres melhorá-los, e aí tu vai atrás de alguém para te ajudar. Então, eu acho que tem muita ligação disso que tu falou, assim, que é, cara, eu tô aqui na empresa, eu vou compartilhar com meu colega. Eu posso ajudar alguém. Eu vou pedir para alguém me ajudar também. E é um desses pontos de Sim, a pessoa querer melhoria. Pô, tô adquirindo conhecimento, eu tô aprendendo a lidar com o desconforto de mandar alguma coisa para alguém me avaliar. Não é confortável ser avaliado. Ninguém gosta. Mas a gente ninguém vai gosta, aprendendo a ver exatamente. isso com uma outra lente, né? Que é a lente do eu não tô sendo julgada. Essa pessoa vai ter a condição de fazer com que eu melhore no meu dia a dia. Exatamente. Eu lembro de ter ouvido uma ligação de uma pessoa aqui, essa questão do desconforto, ela é muito forte nas pessoas, do medo do não. Depois do não, você não sabe o que fazer, né? Uhum. Você fica retraído, você dá um passo para trás. E não, e eu até gosto muito de trazer aqui no Inbound, principalmente, eu até tô passando algumas das minhas atividades para uma outra pessoa, né, para uma outra colega minha. E eu falei para ela, você sempre tem que ligar para uma pessoa com uma mentalidade de que não é você que está indo atrás dela, ela veio atrás de você. Ela botou Ela os fez um dados dela cadastro, ali. ela colocou os dados. Então você não vai ligar, eu estou te ligando para te apresentar o negócio XPTO. Não, eu estou retornando o seu contato. Você está com interesse em conhecer mais o nosso modelo de negócio, é isso mesmo? Ah, não, Rita, é isso mesmo. Ah, Nossa, não, muito fulano, bom é isso ponto. mesmo. Então, colocar, é tudo sobre uma questão de realmente mentalidade. Então, não é você que está querendo alguma coisa dele, ele que está querendo algo de você. Então, Nossa, muito pega boa essa, isso. essa ajuste. Nossa, eu sempre ajusto dessa forma, né? Quando eu vejo, e aí eu vi o cara, ela ligou, né? E o lead falou: Ah, não me cadastrei, não tem interesse, não. Alguma coisa assim. Aí ela, tá bom, então, obrigado. Não. Fala assim, não, tudo bem, você fez um cadastro com interesse no produto, no coisa XPTO, a gente inclusive tem seus dados, o telefone, foi você que entrou em contato. Você não se lembra? Será que foi em um outro momento e aí agora você não tem mais interesse? Vamos esclarecer direito, foi você que Sim, entrou em contato comigo, sim. não foi eu que fui Ou fazer até tu contato pode falar para a pessoa, talvez alguém esteja preenchendo no teu nome, isso é muito com os seus perigoso, dados. sabe? Exatamente. Aí a pessoa até já vê assim, não mais como uma venda, mas pode ser que alguém Como esteja uma usando os ajuda, teus né? dados. Eu tenho aqui o teu e-mail, Exato. o teu telefone, o teu nome completo.
já dá até uma cutucadinha de leve na pessoa que, tipo, às vezes a gente sabe, às vezes a gente pega uns que é tipo, pô, o que que a pessoa tava fazendo, sabe? Como é que ela não lembra, que ela preencheu tudo, ainda nos deu detalhes. Mas, Rita, ótimo ponto esse do ajuste, do retornando, tô retornando o seu contato. E quando a gente fala de pré-vendas, que é pegar, tanto no inbound quanto no outbound, cara, a gente tem que pegar a atenção da pessoa ali no momento. No início do podcast, tu comentou, cara, se eu não ligar rápido para essa pessoa, ela pode estar falando com o meu concorrente, porque eu demorei. E esse tempo para resposta, existem várias métricas que, se tu não liga no mercado brasileiro ali, tipo, até 5 minutos, tu tá fazendo, tipo, pô, muito bom, tua métrica tá excelente de tempo de resposta. Até 10 minutos, tá bom. Mais do que isso, a chance de tu perder o lead, tipo, a cada minuto que passa é vertiginosa. E tem empresas que trabalham com inbound que ligam pra pessoa, sei lá, 1, 2 dias depois. Cara, aí a pessoa não lembra, aí a pessoa já resolveu com o outro. Então, gente, inbound, tempo de resposta. E aí, associado com o que a Rita falou no início, organização. Porque inbound geralmente trabalha com volume muito alto. Então, eu preciso me É. organizar. E, Rita, o que que pensando, né, nessa linha que tu tinhas comentado agora de estou retornando seu contato, vem mais alguma coisa na tua cabeça que tu ajustou no teu discurso, ou uma palavra que tu usou, alguma coisa que tu falou, cara, foi só um pequeno ajuste e eu senti que o negócio fluiu mais? Pergunta surpresa aqui, pode pensar. É, eu acho que é, uma das coisas que, principalmente no início, eu tinha muita dificuldade, quando eu entrei no pré-vendas, era a questão do meu tom de voz na ligação com esse perfil de cliente. O perfil de cliente que a gente tem aqui é um cara que ele vai investir pouco mais de 300 mil. Ele pode investir até 300, como ele Por pode mês, por investir, ano? não, inicialmente, para abrir o Ah, tá. negócio. Ah, Então, tá. ele tem Uhum. 300 ali no total, e aí depois, lógico, tem o capital de Sim, giro, e sim, ele vai ter sim. que continuar gerindo o negócio, ou ele pode investir 1 milhão. Uhum. Então, o cara que tem 1 milhão, eu preciso ter um mínimo, assim, de segurança no meu tom de voz. E eu me lembro que eu ligava com uma vozinha, assim, muito, sabe? Bem, bem jovem, bem Uhum. Bem jovial. menina. É isso, bem menina. E bem simpática. E não que eu tô falando que a gente não tem que ser simpática, mas Sim. muito simpática ao extremo. E isso estava fazendo com que o cara não permanecesse comigo na ligação. Talvez E ele não aí eu te falei visse como assim, uma tem alguma coisa. pessoa Isso, referência, aí eu autoridade. comecei a pensar, tem alguma coisa que tá errado. O que que tá acontecendo? E aí comecei a ouvir minhas ligações. Falei, não, nem eu quero falar comigo. Não Nem eu passava quero falar seriedade? comigo. Tu achas que era, tu sentia isso? Isso, não estava passando seriedade, não estava passando segurança. Sim. Parecia só uma menininha ali que estava me ligando para agendar uma reunião. Tava ligando para Então já agendar. me passa para a pessoa certa, tipo assim, né? Isso, exatamente. Aí o cara não quer falar comigo. Ah, eu quero falar com a tua, Seu com o teu supervisor aí. supervisor, sei lá. Então, ali eu comecei a mudar. E hoje eu consigo falar um pouco. Mas era mais porque eu estava realmente me sentindo insegura com o produto, com o Sim. perfil do cliente. E aí depois eu fui entendendo que era isso o problema. Ajustei isso, acabou. Sim, não tenho mais medo nenhum de falar com ninguém A quando gente eu faço uma fala, ligação. a gente fala muito sobre isso em todos os conteúdos da Rapport, assim, quando a gente dá curso, a gente fala sobre a confiança. Cara, se a gente não passa confiança para outra pessoa, a outra pessoa sente e ela vai nos trucidar, assim, dependendo do perfil do lead do outro lado. Ele vai tipo, cara, Vai, não vai seguir a call. E como é que tu aumenta a confiança? Quando tu tens conhecimento. Cara, quando eu entro segura, quando eu sei o que eu vou falar. Eu sei que eu vou lidar com o que aparecer na call. É uma objeção? Eu vou lidar com isso. É uma coisa que eu não sei, eu vou conseguir passar segurança mesmo no meu não saber. Mas se eu tô ligando sem segurança, isso vai afetar a percepção do outro lado. E aí a chance de eu receber objeções é maior, a chance dele querer me dispensar é maior, dele não confiar em mim, dele daqui a pouquinho falar com o concorrente, falar, pô, mas essa pessoa aqui eu senti que ela foi me entendeu muito mais, me passou muito mais segurança. Eu vou naquela pessoa. E, e é o que a gente tem como arma em pré-vendas, né? Nossa voz. Eu não tenho, às vezes, o vídeo que eu posso ver a pessoa, criar um rapport ali, saber se ela tá me entendendo ou não, se ela tá prestando atenção ou não. É o tom de voz. Ótimo E se ponto. eu já ligo para essa pessoa cansada, se eu já ligo para essa pessoa meu, a pessoa vai sentir, esquece. E até não só no início, mas também depois. Então,
Por isso que precisa estar muito bem alinhado com o vendedor também, o pré-vendas com o Sim, vendedor. Ó, o perfil perfeito. é esse, né? Sempre passar pro vendedor um briefing ali bem claro mesmo. Ó, age assim, esse cara aqui, ele é um pouco mais leigo referente ao mercado de franquias, por exemplo, que é o que eu atuo, né? Ele é mais Sim, leigo no mercado de franquias, mas ele tem uma experiência mais ou menos assim, então o vendedor ele já vai saber como que ele vai abordar, se ele vai chegar mais calmo, por exemplo, esse cara aqui é do mercado financeiro, ele é mais analítico, ele uhum. entende de números, não adianta eu ficar falando de conceito para ele que ele não quer Vai querer saber. saber de ROI, Ele quer tempo, saber a rentabilidade, ele quer saber quanto que ele vai atingir o break-even, ele quer saber quanto que ele vai lucrar, é isso que ele quer, né? Então, como que eu precisa estar muito claro isso com o vendedor para ele ter essa sinergia, né? Então, e perfeito. ele também vai adequar o tom de voz dele e a comunicação de acordo com o perfil desse cliente. Que aí entra muito o espelhamento, né? Da pessoa sentir que ela tá falando com uma pessoa igual a ela, que consegue pensar ou agir da mesma forma, e ela vai acabar confiando mais, se abrindo mais, e a gente consegue conduzir o processo comercial de uma forma mais suave também. Isso, a gente estava ontem com um cliente presencial, né? E aí, o que que eu percebi? Que o marido, ele tinha uma visão mais de negócio, de números, mas a esposa, ela queria saber que tipo de valor ela ia entregar para o mercado com o nosso produto. Porque a gente tem hoje, né, um momento em que as pessoas querem alguma coisa que vai agregar valor. Então, o que que eu Uhum, entrego para o mundo, né? uhum, Quero entregar sustentabilidade, eu quero entregar propósito e tudo mais, experiência. Então, eu percebi que ele era de um jeito e ela era de outro. E aí, enquanto a minha gestora de vendas, ela falava com ele sobre rentabilidade, eu falava com ela sobre conceito. Então, tipo, casou muito, deu muito certo. Mas é isso, é a gente estar atento aos perfis das pessoas, né? E isso muito é bom. crucial também. Porque não adianta, você não vai pegar. Por mais que a gente defina ali perfil de cliente, eu sei qual que é o perfil, mas você não vai pegar tudo igual, Sim. né? Vão ter É, uns que vão ser assim, outros que vão ser assado. é a mesma coisa alguém falar, tentar falar comigo e começar a ficar viajando muito na maionese. Eu vou ficar angustiada. Tipo, eu já vou começar a pensar em outras coisas, já vou ficar pensando como é que eu vou cortar a pessoa de uma forma delicada, porque isso me cansa, sabe? E tem gente que é assim, acaba, tem um perfil muito mais idealista e tá lidando com um perfil muito mais pragmático. Tem que saber dosar. A gente estava com uma empresa fazendo uma cotação, né, de um serviço que a gente vai comprar, porque o serviço é bom, mas o vendedor, ele tava com uma energia, assim, que eu falei Lá assim, no pé. quando acabou, eu pensei que ele tava com preguiça, sabe? Dava pra ver Uhum. na expressão corporal dele, porque era por vídeo que a gente tava fazendo, e a expressão corporal, e ele colocava a mão, assim, no queixo, e deitava um pouco, assim, Uhum. a cadeira. E aí, quando acabou, eu falei, ele era o vendedor, ou ele era de outra área, isso estava explicando. Aí o menino falou pra mim, não, ele era o vendedor. Eu falei assim, meu Deus, a gente só vai comprar esse produto porque a gente quer. Entendeu? Sim. Porque se depender dele. E aí depois eu ouvi que ele estava fazendo um follow-up. E aí, vocês já conseguiram analisar e tudo mais. Meu cara não amarrou Totalmente nada. genérico. Nossa, não amarrou o próximo passo, não Sim. amarrou o que que ele ia fazer depois, qual que ia ser a ação. Eu falei, Sim. caracas, meu Deus, assim. Que mundo! E muito louco isso, né, para o momento que a gente tá, E enfim. isso, Rita, que tu falou agora pô, vocês queriam comprar, estavam no momento de compra. No início também tu falou sobre o momento de compra. E no podcast, se eu não me engano, com o Cris, a gente falou um pouco sobre isso. Que, cara, aquele lead, ele pode ter um problema que a tua empresa resolve. E pode ser um problema latente. Mas, às vezes, ele tem outros problemas latentes, mais latentes do que o que envolve a tua solução. Então, ele é um lead com alto fit, extremo interesse total dentro do ICP, mas ele não está no momento de compra. Então não adianta tu fazer o melhor processo comercial do mundo. Ele não vai comprar, ele não vai seguir. E tu tem que estar ok com isso. E o teu exemplo agora foi excelente, porque vocês estão no momento de compra. Então, mesmo que o vendedor não tenha feito o melhor processo, vocês estão no momento de compra. Vocês precisam disso. Então dá para perdoar alguns erros de processo, porque no final das Com contas certeza. vocês estão com o momento de compra latente. E às vezes a gente, como pré-vendas, não para pensar sobre isso. Pô, mas por que que ele não fechou? Tava tudo tão alinhado quando ele me passou. E o vendedor me deu feedback de que não vai para frente. Cara, às vezes o vendedor fez de tudo e tá tudo certo.
mas não é o momento de compra. E aí o que que a gente faz? Como tu tinhas comentado antes, nutre essa pessoa, não deixa ela esquecer da gente, porque lá na frente, quando for retomar o contato com ela, que eu alinhei quando seria um melhor momento, mantive os contatos recorrentes, ela volta alinhada e já tendo passado pelo nosso processo e sabendo, né, como as coisas funcionam. Acho que as coisas acabam se conectando muito fácil, assim. Exatamente. E Boa. um assunto que nem tem a ver com isso, mas eu estava pensando aqui, referente a conteúdo, né? Que a gente está falando de conhecimento, de estudar e tudo mais. As pessoas hoje subestimam muito o poder do que é gratuito, né? Então, sempre que é gratuito, a galera fica com um olhar assim meio negativo. Ah, não, mas aí depois no final vai vender um curso. Tá bom, porque que tem que vai Uhum. vender o curso? Mas o que tem empresas que o que está entregando no gratuito é de valor. Então, por exemplo, vocês vão fazer o webinar ali para quem está no, eu acredito que seja para quem está dentro do grupo, né? Aham. Vai ser na quinta-feira. E, meu, é um conteúdo que vai acontecer das 7 às 9 da noite. Não é possível que vocês não vão falar nada ali que vai agregar. Esse conteúdo é Gente, para vai todo agregar. mundo. É com o Olha que Matheus da legal. Sales Enablement, né, falando sobre alta performance, para que a galera consiga se beneficiar e bater meta. Exatamente. Então, assim, é um conteúdo gratuito, mas é um conteúdo que vai abrir sua mente. Então, se hoje você não pode comprar, assiste coisas gratuitas que vai te ajudar a dar um passinho ali à frente, para sair da caixa mesmo e ganhar mais, porque aí você melhorou um pouco na sua abordagem, suas reuniões que você agenda já fica melhor, já é uma possibilidade maior de venda, você ganha mais comissão, e aí daqui a pouco você está ganhando um pouco mais, você pode comprar alguma coisa, algum curso, né? Enfim, então seguir dentro dessa linha. Legal. E aí, aproveitando até, já vou compartilhar duas coisas aqui. Que bom que tu já puxou esse assunto, Rita. Que no dia 20/7, que aqui no nosso caso é daqui a pouquinho, a gente vai ter o webinar de alta performance em pré-vendas e como o treinamento influencia nessa jornada. Vai ser um webinar que a gente vai fazer com o Matheus, que é o fundador da Enablement Brasil. Então, vão ser ali 2 horas de conteúdo só falando sobre alta performance, treinamento, como o profissional pode se desenvolver. Então, já coloquem na agenda e apareçam. E também já separem na agenda do dia 7 ao dia 11 de agosto. Vai ser uma semana inteira com conteúdo sobre pré-vendas, sobre objeção, pergunta e hipótese, comportamento, qualificação. E eu e a Jéssica, a gente detesta essa linha do tipo ficar prometendo ou fingindo alguma coisa e não é. Então, nessa semana, todos os dias a gente vai falar sobre a nossa comunidade, que a gente está reorganizando para entregar conteúdo de uma forma diferente. Então, também, óbvio, vai ter um conteúdo absurdo, que a gente não entrega, não separa a nossa agenda, separa o nosso tempo para ficar entregando coisas vazias, mas vai ser uma Exato. semana com muito conteúdo, e depois vocês vão poder conhecer a nossa comunidade e entender também como fazer parte dela, e ela vai ser paga. Então, ela já existe, ela vai mudar de formato. Então, já botem na agenda. E Rita, para a gente já ir finalizando, a pergunta que eu sempre faço por último: tudo que tu tens acompanhado do mercado, dos grupos, dos teus estudos, o que que os pré-vendedores fazem hoje que eles deveriam, cara, parar de fazer? Tipo, cara, hoje, para, segunda-feira já não faça mais isso. Que é a tua opinião sobre isso? O que que eles deveriam parar de fazer? Cara, acho que são duas. Acho que vai ser um assunto no outro sobre isso. Eu acho que, primeiramente, é sair dessa caixa, né? Sair da caixa, sair do processo operacional ali, único e exclusivamente, porque o que a gente vê muito é isso, né? Eu ligo, marco, agendo reunião, tchau. Ligo, marco, agendo reunião, tchau. Não é sobre isso, pré-vendas. Não é. O pré-vendas, ele é estratégico e ele é muito mais sobre qualidade do que sobre volume. Então, se a gente não tem qualidade no nosso processo, muitas vezes o pré-vendedor está só ali para todo mundo, ligando para todo mundo, sem nenhum tipo de direcionamento, marcando reuniões adoidado ali só para ter, porque tem muita gente que recebe comissionamento por reunião agendada, né? E muitas vezes sem qualidade. Então, para de fazer isso. Para, porque é a sua carreira, é o seu nome que você está fazendo e pode ser um nome que você está trazendo ali negativo ou positivo. Então, eu pararia de fazer isso, de ligar doidado, de ligar, mandar mensagens muitas vezes vazias, sem criar uma copy, sem criar ali uma estratégia para aquela etapa do funil.
Para aquele lead específico que eu já falei, estou tentando aquecer ele um pouco, então eu pararia completamente de fazer isso. E eu entendo que tem muitas empresas que ainda, por mais que o pré-vendedor ele quer ser mais estratégico, a empresa ainda está nessa ideia de é volume, é volume, é volume. Então fica um pouco difícil, né, da gente trabalhar dentro disso de forma mais eficaz, efetiva, marcar menos, muitas vezes menos reuniões, só que com mais qualidade. Então, tenta fazer um meio termo, né? Traz um volume, ok, mas tenta trazer um volume com um pouquinho mais de qualidade, mudando pequenas coisinhas. Então, eu acho que eu pararia de ir na pilha de quem só fala, marca 50 reuniões de qualquer jeito ali e entrega. Não, eu pararia de fazer isso, porque é o seu resultado no final. Não adianta você marcar 50 reuniões e às vezes o vendedor vai fazer nenhuma venda, porque tá tudo desqualificado. Boa. Então, eu pararia total de fazer isso. Boa. Então, principalmente cara, foco em passar boas oportunidades e alinhado com a meta, óbvio, né? Porque as pessoas querem bater meta, É, né? Mas, pô, quando tu tá ali com o lead, foca em qualificá-lo muito bem, porque isso é a tua carreira, isso é o teu trabalho, é isso que tu vai conseguir te vender depois, né? Para um próximo cargo, próxima empresa que tu queiras ou estar. até para uma próxima carreira de pré-vendas mesmo. Sim, com certeza. Rita, estamos finalizando o nosso tempo. Queria super te agradecer pela nossa conversa. Tenho certeza que saíram muitos insights para a galera que vai escutar, que está escutando. E antes da gente dar o tchau, como é que o pessoal te encontra, tanto no Insta quanto no LinkedIn? Joga tuas redes aí que eu vou colocar aqui para a galera, mas também onde que eles podem te achar. Fê, primeiramente, obrigada pela oportunidade. Eu acho que isso é muito bom, você trazer essas pessoas. Muitas vezes, para trazer coisas pequenas do dia a dia ali que vai agregar, que vai mudar alguma coisa. E agradecer também pelo trabalho que vocês têm feito. Tanto o podcast, que a gente ouve assim e fala: Meu Deus, como que eu tô? Olha o que eu tô fazendo, que não tem nada a ver. Essa pessoa tá fazendo, tá tendo super resultado, podcast super bacana. E os cursos e as plataformas, os conteúdos gratuitos. Então, obrigada também por ter me chamado. E quem quiser me seguir, eu tô no LinkedIn. Meu LinkedIn é Rita Vieira. Eu sigo a Rapor, então provavelmente vai ser mais fácil de achar. E eu tenho um Instagram onde eu coloco alguns conteúdos que chama Leitura que Liberta, com 2 As no final. E é isso. Muito bom. Pessoal, acompanhem os conteúdos da Rita. O Insta dela é muito legal. Eu adoro ver os conteúdos lá. Então, vai ser. Vocês vão ficar meio tipo, caramba, eu deveria estar fazendo treinamento. Eu gostaria de estudar isso. Que livro legal. Então, super recomendo. Rita, obrigada demais. E, pessoal, até a próxima.